Bem, depois dessas palavras iniciais, eu nem sei como começar. Mas eu entendo as colocações feitas pelo embaixador Zambuja, que realmente nós estamos trabalhando consistentemente numa causa não perdida, uma causa que se apresenta diante de nós. E realmente o programa Antártico, ele, através dos seus participantes, eu já não sou mais um participante ativo do programa, eu fico olhando de longe e me satisfazendo pelo que vejo. Eu vejo que o programa está se fortalecendo, como não vi em número em áreas de ciência, e eu fico feliz de ter tido a oportunidade de ter participado disso. Agora, o que eu queria fazer era adicionar essa sabedoria, se eu posso chamar dessa maneira, mas o conjunto de fatos que perpetraram a minha vida. E eu vi mencionado aqui do ponto de vista não pessoal, do ponto de vista impessoal, mas do ponto de vista de trazer à tona as oportunidades que o Protocolo de Madrid nos oferece do ponto de vista de pesquisa ambiental antártica, de modo que, vocês se desculpem pela minha falta de modéstia, mas eu vou começar falando a respeito da assinatura do tratado. Eu estive presente na assinatura do tratado. Essa reunião aqui é uma reunião gloriosa. Eu me lembrei estavam presentes. Do protocolo. Protocolo. Do processo. Do protocolo. Falei tratado. O tratado não era ainda suficientemente. Não diga que não era nascido. Ainda não tinha entendido. Mas eu tinha. Nos anos posteriores à celebração do tratado, eu tenho já atuação em pesquisa, sem dúvida nenhuma, que não era Antártica ainda. Mas eu queria mencionar o fato de ter tido a honra de ter participado da assinatura do protocolo. Estava o Antônio Guerreiro, chefe de delegação, Antônio Guerreiro, e havia um colega da Petrobras, que eu não me lembro, cujo nome não me lembro ainda, mas e a Mônica Nasser. Mônica Nasser. Então, um grupinho pequeno, perdido ali no meio daqueles representantes, daqueles grupos enormes de participantes de diversos países, particularmente Estados Unidos, Inglaterra, França. E eu sem saber o que está acontecendo, eu recorri ao Antônio. Antônio, o que vai acontecer agora? Nós vamos assinar os termos do tratado. Falei, mas não se trata não vamos aprovar o tratado? Falei, não, isso ainda tem chão. De chegar no Brasil e acionar o Ministério de Relações Exteriores, depois isso passaria até ao Legislativo, e finalmente cairia na mão do presidente, que sem dúvida nenhuma naquela época não era a Dilma. Então, esse é o primeiro ponto importante que me produz uma ligação muito forte minha e essa reunião aqui. De modo que eu agradeço o convite que a Vânia Duleba, minha cara colega do Instituto de Geociências, de EASH, e realmente eu fui recolhendo aqui as menções de coisas que eu assisti, que eu tive a oportunidade de participar. Um deles é a ASMA número 1, que foi mencionado aqui, ou seja, a área antártica completamente... A área antártica... Especialmente manejada. Número 1, dois pontos interessantes aqui. O primeiro é que
Quando eu pensei que a discussão a respeito do texto da proposta inicial, que iniciou-se a discussão em São Paulo, no SCAR que eu organizei em 1990, eu reuni a turma de poloneses e brasileiros e pensamos, fizemos um exercício que seria muito próximo do que nós podemos fazer ainda no futuro em relação à proteção ambiental. Nós começamos a montar a ASMA. Essa ASMA passou depois para a consideração das diversas delegações e, particularmente, eu recebi muito input dos poloneses que conhecem a área muito bem, conhecem o fundo do mar muito bem, a água do mar e qualquer coisa ali que se refira à Baía do Almirantado, sem dúvida, eles são os pioneiros e são os que construíram um conjunto de informações interessantes. Então, entrei em contato com o professor Racusa, em São Paulo. O Racusa saiu contentíssimo com a possibilidade. Eles têm uma situação muito modesta. Eles são ativos, mas eles são modestos. Eles não são... E, na verdade, eles sofrem um pouco com isso. Mas o fato é que nós trabalhamos durante anos seguidos na reformulação daquele texto que finalmente caiu nas mãos benéficas meu Deus. Bom, enfim, que foram mencionados aqui anteriormente a minha intervenção, que está se tornando um pouco claudicante. Mas o que eu quero dizer é que quando eu cheguei na reunião do Tratado de Bruxelas, que foi a última que eu estava conduzindo a delegação brasileira, o nosso amigo Figueiredo. E quando o assunto foi colocado à discussão, os chilenos intervieram e disseram que não podiam acreditar que nós não podiam aprovar uma proposta que implicaria na administração por um outro país de um território que pertencia a eles. Bom, evidentemente todo mundo achou estranho esse tipo de manifestação, mas o embaixador Figueiredo, naquela época ele era ainda conselheiro, se não me engano, ele interviu na hora certa e disse, vamos interromper aqui, vamos reunir as partes interessadas e chegar no acordo. Não podemos passar daqui para reunir, para aprovar essa proposta. Então Então, olhamos aquele documento eu já não aguentava mais olhar. Durante pelo menos 5 anos esse documento foi e voltou. Então, eu olhei lá e percebi que se a gente mudasse o tempo do verbo, ou seja, todos os lugares em que dizia se será, seria, poderia ser, no condicional. Bom, aí os chilenos acalmaram-se e nós voltamos a colocar isso em discussão e acabou passando. Depois, mas não terminou ainda. Depois eu soube, através da Tânia, que ainda houve a necessidade de convencer os americanos de um lado, e outros, não sei se outros colegas científicos também tiveram qualquer participação no término desse documento. Mas esse documento ele teve uma história longa e mostra que realmente as coisas no Tratado da Antártida nem sempre são resolvidas a contento e rapidamente. Teria outros casos como esse a apresentar aos senhores, mas com relação à asma no Irum, evidentemente seria o primeiro asma, o primeiro
unidade de proteção ambiental que receberia esse nome, e seria uma prioridade brasileira. Mas quando chegou na época na reunião do tratado em que isso foi discutido, os americanos tinham colocado a Mar de Ross como uma área especialmente protegida e asma número 1. Eu me lembro que depois a Tânia me contou da dificuldade que ela teve em convencê-los, mas a delegação brasileira presente na reunião soube tratar o assunto com devida seriedade e realmente voltamos realmente o Brasil ganhou a prioridade da área protegida, especialmente protegida, da área do Almirantado. De modo que eu acho que aqui também mostra, nós somos capazes de enfrentar as dificuldades de uma reunião como essa, internacional, e apresentar os nossos pontos de vista e fazer os nossos pontos de vista serem levados em conta. Eu queria me lembrar também de uma passagem não relativa ao ambiente, mas com consequências sobre o ambiente, que foi a reunião de Washington, primeira em que nós participamos como membros daquele grupo. Discutia-se os termos, a composição do que seria o regime mineral antártico, né, que depois, evidentemente, foi interrompido na sua existência pelo protocolo de Madrid. Mas chegamos lá, depois de termos tido a oportunidade de ler durante 4 horas ou 2 horas, não mais que isso. Eu e o representante do Departamento Nacional de Produção Mineral, o Carlos Oitberber, e nós falamos, Carlos, eu estava preocupado com o assunto. Evidentemente que nós íamos ser envolvidos num assunto que não dominava de maneira nenhuma, porque tínhamos lido pouco, tínhamos estudado pouco. Aí eu cheguei ao almirante, ao embaixador da Zambuja, e perguntei para ele, como é que nós vamos resolver esse problema, embaixador? Ele virou-se para mim e falou assim, senhor professor, vamos tocar de ouvido. Tocar de ouvido. Então, tocamos de ouvido durante todo, só que eu percebi que o ouvido dele é muito bom, viu? Mas, então, eu tenho série de pensamentos aqui que foram deixa eu ver se eu acho alguma coisa que possa interessar vocês aqui. Mas o que eu estou trazendo aqui é um pouquinho de animação numa discussão que poderia ser muito chata, muito desinteressante. Obrigado. Mas ela tem sempre um tom de participação nossa, dos brasileiros, nesse ambiente antártico. E, finalmente, eu queria contar uma última informação a respeito da minha participação no programa antártico. Quando, em 1931, 32, foi 32 que o navio saiu. 82. Então, em 82, em 83, eu tenho uma série de slides que eu tirei quando visitei a parte que ninguém visitou na Antártica, que pouca gente visitou, que é a parte oriental. Então, recebemos um convite do National Research Council, que administrava o programa antártico, e eles me disseram assim, o senhor vai conhecer McMurdo e Scott e Pollard. Eu falei, bom, estou entrando na Antártica com o pé direito, tenho oportunidade de conhecer um lugar que, na verdade, eu chegando em São Paulo, soube através da consulta a livros, que tinha sido o terceiro
Tinha e depois fomos novamente ao Polo Sul, eu e o conselheiro Luiz Felipe, e participamos daquele do Célebre Birdmore, reunião de Birdmore, que se discutiu o programa antártico, a atividade antártica. Os americanos levaram um conjunto de participantes, de membros do tratado, que não conheciam a Antártica, para impregnar do interesse do conhecimento de que a Antártica não era brincadeira. Então, eles de avião nos levaram de Christchurch a McMurdo até a baía, do outro lado da baía de Ross, numa região chamada antiga Little America, pelos americanos. E essa região tem uma especial atenção, especial interesse para mim, porque quando eu tinha 17 anos e ainda ia prestar vestibular, eu li o livro do general Richard Byrd. E Richard Byrd passou por uma experiência muito interessante, que eu não sugeriria a ninguém daqui. Eles construíram um buraco no gelo da plataforma de Ross, e ele queria passar o inverno lá sozinho. Bom, é fácil imaginar que as coisas não podiam dar certo, né? E não deram mesmo. Ele começou a ser intoxicado por CO2, CO, da queima do carvão e os amigos dele que estavam a 200 quilômetros de distância, em cima da plataforma de Ross, perceberam que ele estava se tornando errático na sua tonto. E foram procuraram e encontraram quase morto. Ele foi trazido para mais ao norte e infelizmente não consegui se salvar desse encrenca. Então, realmente, eu só estou dizendo isso como uma espécie de despedida da Antártica, porque já não vou mais. Então, as coisas que me restam de um período de mais de 30 anos, 1980, quando foi para o Antártico? 82, 83. Foi elaborado, né? Foi elaborado. Em 82, eu comecei em 82, de modo que eu tenho uma longa história e no que diz respeito, estou perfeitamente satisfeito com ela. Obrigado. Obrigado, gente. É bom,